A sustentabilidade aliada à prosperidade, a geração de riqueza aliada à justa distribuição, a geração de resultados aliada à qualidade de vida no trabalho, a concorrência aliada a valores e princípios. Essas são palavras ao vento ou a busca dessas situações em equilíbrio pode ser uma verdade? É preciso estar atento ao que acontece ao nosso redor. É preciso estar atento às lições que a natureza nos mostra. É preciso estar atento a histórias de vida de uma árvore. A economia do cedro, isso mesmo, do cedro, uma árvore importante. Você vai ver. Esse é o tema de hoje do programa Empreendedor Série Sustentável. Para falar sobre a economia do cedro, Carlos Alberto Júlio aceitou gentilmente o convite para vir ao programa. Carlos Alberto, obrigado pela sua presença conosco hoje. Prazer é todo meu. É preciso antes fazer uma apresentação. Carlos Alberto Júlio é empresário, administrador e professor. Estudou em Harvard, foi presidente de empresas como a Polaroid, HSM e Tecnisa. Participa atualmente de vários conselhos de administração e hoje tem sua própria empresa, a Carlos Júlio Gestão, Educação e Negócios. Carlos Alberto, você está lançando um livro, né? A Economia do Cedro, uma revolução em curso. Defina o seu papel, as oportunidades e as possibilidades do Brasil neste novo mundo. Este não é o seu primeiro livro, né? Não, na verdade, esse é o 7º livro. Mas é o primeiro que fala não necessariamente só de negócios. Porque, 7º livro? os outros 6 livros abordam temas como estratégia, vendas, mudança, gestão da mudança. Esse é um livro, vamos dizer assim, um pouquinho diferente daquele Carlos Júlio que as pessoas estão acostumadas a ler. Empresário, né? Mais sobre negócios mesmo, né? Uhum. Aliás, ficou faltando algo importante aí no meu currículo, hein? Diga. Eu fui durante 2 anos professor aqui da São Judas. Nossa, essa é uma falha Uma falha imperdoável, não está isso aí no currículo? Como pode? Professor... É verdade, ainda não tínhamos esse prédio elegante, bonito, né? Uhum. Era ali na Rua dos Trilhos, aqui embaixo. E durante 2 anos o professor Hidalberto Chiavenato me convidou para dar aulas aqui. Então, o Hidalberto é o papa do TGA, né? É o papa do TGA. Ele era, na minha época, ele era o chefe do departamento de administração aqui da escola. E eu, durante 2 anos, vim aqui perfilar com ele no fileiras na administração da São Judas, antes desse prédio maravilhoso aqui. Então, esse seu livro, como é que você diferenciaria, então, esse livro dos outros? Então, é o que eu estava te dizendo, os outros livros são livros voltados mais para a área de negócios, para a área de administração. Esse livro, na verdade, foi um exercício interessante. Talvez valha a pena contar rapidamente da onde surgiu isso, porque eu assisti, se não me engano, lá para novembro, dezembro de 2008, eu assisti, você deve ter assistido também, aquele filme com Al Gore, Uma Verdade Inconveniente. Sim, eu fui ao cinema, assisti aquele filme e falei assim, achei aquilo um pouquinho fake, falei, pô, o que esse camarada quer com este filme? Ah, você achou meio... eu achei meio fake, eu vou te explicar por quê. Porque vamos só recuperar o histórico aqui para quem está nos vendo, que talvez não saiba. O Al Gore disputou as eleições presidenciais dos Estados Unidos com o Bush, ganhou, mas não levou, porque naquela coisa dos colégios eleitorais, ele acabou levando. Dizem que houve problemas na apuração lá na Flórida, que era governada pelo irmão do Bush. Bom, a gente não sabe direito como é que foi isso. A verdade é que ele teve a maioria dos votos, mas não teve a maioria dos delegados. Então o Bush foi eleito. Aí o que eu pensei? O Al Gore está querendo arrumar uma outra posição politicamente, um posicionamento para si no mundo, já que ele não foi eleito presidente da nação mais poderosa do mundo. Tá. E aí, então, eu assisti o filme e achei assim que ele quer agora sair como o paladino da sustentabilidade, contra o aquecimento global, essa coisa toda. Quer dizer, ele pegou esse gancho. Eu achei que ele havia pegado esse gancho. Tá. Aí eu comprei o livro, li o livro, fiquei mais impressionado, falei, mas é muita informação, coisa muito boa. Mas aí o Paulo Coelho tem aquela frase que diz que quando você conspira, quando você tem um sonho, o universo conspira a seu favor. Eu fiquei tão impregnado com isso que eu falei, eu comecei a ler tudo sobre sustentabilidade. Comecei a ler, escrever, mas eu não sabia o que eu estava escrevendo. Eu não sou um biólogo, não sou ecologista, o que eu estou escrevendo sobre isso aqui? Não sei te explicar, eu comecei a pesquisar, escrever. E aí o que acontece? Vou fazer uma palestra em Madrid, na Espanha, justamente com Al Gore. Nossa. Vou fazer uma palestra com o Al Gore, assisto a palestra dele, fico impressionado com o conteúdo dele, saímos para jantar depois da palestra, e ele conversando, e percebi que não tinha nada de fake, ele realmente, e muito pelo contrário, o Al Gore envergonhava-se de que os Estados Unidos
a nação mais rica, poderosa do mundo, mas também a que mais polui, não havia assinado Kyoto. Como é que nós não assinamos Kyoto se nós somos os maiores poluidores do mundo? Que exemplo é esse para o mundo, né? Que exemplo é esse? Eu achei aquilo bárbaro. E achei aquilo bárbaro, me deu mais vontade de pesquisar e ler e escrever, porque falava-se que no Brasil a gente destruía as florestas, o Pantanal, e etc, 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 como se nós fôssemos responsáveis pelo aquecimento global. E falei, como é que não tem ninguém, nenhum brasileiro falando sobre isso? Falei, mas também não é você, Júlio, que vai falar sobre isso, porque você não entende disso. Isso não é o teu tema. Não sei te explicar, eu comecei a escrever. E aí surgiu uma situação interessante, né? Eu vou fazer um roadshow para a Tecnisa lá em Nova York. Que é a sua famosa noite do dia 26 de setembro de 2008. Onde eu abro o livro. Aí aconteceu exatamente isso. Eu estou lá em Nova York, na tela de plasma, passando lá, Bloomberg anunciou a quebra do Lehman Brothers. E aí o que eu vou fazendo na Goldman Sachs, tentando vender uma incorporadora, uma construtora brasileira para acionistas norte-americanos, no momento que está derretendo a economia americana. Nos convidaram a ir embora, eu fui embora. Um dos maiores bancos do mundo, do né, mundo e mais tradicionais, né? 138 anos de vida e tal. Aí o que eu faço? Para aproveitar a viagem, falei, não vou desperdiçar a viagem, e fui a Boston visitar um amigo meu, estou lá no aeroporto de LaGuardia, os voos atrasados, de repente eu vejo que começa a juntar gente perto da televisão, perto dos televisores, e entra lá o debate presidencial Obama versus McCain. E interessante que eles entram naquele púlpito lá, porque é debate de verdade, eles realmente debatem, eles sobem no púlpito, e um olha para o outro olha para um e fala, bom, vamos discutir o que com esse mundo derretendo aí fora? Como é que nós vamos sair dessa crise? E de repente eles começaram a debater quais eram as alternativas para sair da crise. E aí eu falei, gente, isso é muito sério. Porque em vez de cada um defender sua candidatura, começaram a defender o tal do bailout, ou seja, o programa de ajudas, que na verdade foi o ProEx deles lá. E aí eu percebi... Para salvar os bancos, né? Isso. E aí eu percebi que a coisa era muito séria e falei, gente, isso não é uma crise de subprimes, isso não é uma crise do setor imobiliário, isso não é uma crise financeira. Isso é uma crise de ética, de inversão de valores, de pensar-se no curto prazo sem programar o longo prazo. Quer dizer, aquilo que a gente fala dos políticos, que eles só veem o curto prazo, não veem o longo prazo, talvez esteja na natureza humana. Nós criamos uma sociedade focada no curto prazo. E aí eu comecei a pensar, puxa vida, eu estou falando de sustentabilidade, mas aí é que temos que entender, não é sustentabilidade só ecológica. Lato sensus, sustentabilidade significa como é que eu reproduzo no futuro os meus êxitos presentes. Exatamente. Como é que eu consigo repetir no futuro né, os meus ciclos de sucesso do presente. E aí eu comecei a ficar um pouco mais focado no que eu estava escrevendo. Você sabe que esse imediatismo até dificulta um pouco, que eu trabalho com o mercado financeiro, e explicar para as pessoas que querem chegar aos 55 anos com R$1 milhão, inclusive isso tem sido matéria de vários jornais, e você pega um jovem de 21 anos e fala assim, mas 55 é muito tempo. Né? Então ele prefere, as pessoas, assim, é a geração do imediato. Prefere chegar lá sem R$1 milhão, entendeu? Porque prefere fazer outras coisas, né? Pô, vai demorar demais, e aí desanima. Né? Tem um lado bom dessa história, que é a questão do maior interesse pelo trabalho, etc. e tal. Mas também existe um outro lado da história, que tem certas funções, certas coisas que o tempo é necessário. Né? Claro. Quer dizer, eu não tenho dúvida que um excelente estudante de medicina de 25 anos pode ser brilhante nos livros. Mas quantos anos precisa ter de cirurgia, de pronto-socorro, para efetivamente chegar? Então tem coisas que dependem também de uma certa maturidade. E aí o Cedro? Mas o Cedro tem, assim, eu continuei escrevendo meio sobre sustentabilidade. Certo. Mas eu tenho que confessar para você, e confesso aqui para os nossos telespectadores, que eu escrevia, mas não sabia o que eu estava escrevendo. Foi a primeira vez que me aconteceu isso, porque geralmente eu começo um livro pelo tema, nem que seja provisório. Eu falo, bom, vou fazer um livro sobre estratégia. Né? Então, o meu livro de estratégia, eu comecei com o título que era provisório. Pense grande, comece pequeno e cresça rápido. Aí isso virou subtítulo e o título virou Você é um grande estrategista. Né? Então eu sempre começo assim. Mas eu estava escrevendo, mas aí aconteceu uma situação interessante. Acho que essa historinha vale a pena a gente contar. Vamos lá. Eu tenho um amigo meu lá no Sul, um colega, um brilhante administrador, por sinal, e ele é de origem libanesa, e ele há alguns anos, há uns 10 anos, ele foi ao Líbano e trouxe lá da aldeia do pai dele uma mudinha de cedro. Trouxe no colo, no avião. Que é a árvore símbolo do Líbano. Que é a árvore está na bandeira deles. Exatamente, está na bandeira do Líbano e tal. E ele trouxe essa mudinha, e eu casualmente estava na casa dele de campo lá em Canela, uma casa gostosa e tudo mais, e ele mandou lá o caseiro plantar essa árvore lá no fundo da casa e tudo mais. E tudo bem, eu vi ele plantando aquela árvore. Casualmente,
Fui fazer uma palestra naquele hotel Laje de Pedra, liguei, o Renato estava na casa dele, fui visitar ele, depois de 10 anos. E tive curiosidade, não sei por que eu perguntei para ele. E o cedro, né? E o cedro? Falou, tá lá. Eu vou lá para procurar o cedro, procuro uma árvore e não acho. Mas cadê o cedro? Tá aqui, ele me mostrou, porque em vez de uma árvore, tinha um arbusto desse tamanho. Aí eu fiz a conta, falei, nossa, mas faz 10 anos que você plantou isso, tá desse tamanho. Aí o caseiro dele vira e me diz assim, então, o senhor vê, senhor Júlio, o doutor Renato, quando plantou essa árvore aqui, que ele não fala, ele fala arvrinha. O doutor Renato plantou a arvrinha aqui, ele falou para mim, Mané, chuva, faça sol, todo dia você vem aqui e joga um copinho de água, porque eu trouxe essa árvore lá da aldeia do meu pai, isso aqui é uma coisa muito importante para mim. Preciosidade, aí, preciosidade. Todo dia eu vinha aqui, regava e tal, mas eu vi que ela não crescia. Passou lá 1, 2 anos, eu falei, ó, doutor Renato, aquela árvore que o senhor trouxe da terra do seu pai deve estar doente. Como assim? Não, porque ela não cresce. Aí ele me explicou que essa árvore aí, para virar uma árvore adulta, leva 10, 20 anos. E aí eu pensei, né, senhor Júlio, por que eu estou cuidando de uma planta que eu nunca vou ver virar árvore? E falei, é isso, essa é a economia do cedro. Porque aí eu fui ler sobre o cedro, que é uma árvore maravilhosa, como você disse, símbolo do Líbano, etc. Milenar, está na Bíblia citada lá mais de 90 vezes. Foi motivo de comércio, né? Muitos fenícios usavam para embarcações, na mumificação também se usava a seiva do cedro, muito histórica. Aí eu fui ler um pouquinho para entender essa coisa do cedro. E o que eu entendi é mais ou menos o seguinte, o cedro é uma árvore que ela cresce nos primeiros anos de vida, ela cresce mais ou menos 1 metro, 1,5 metro para baixo, enquanto ela cresce 20 centímetros para cima. Tá. Isso durante 5, 10 anos. Né? Varia um pouquinho de solo, etc. e tal. Mas o que acontece? A partir do momento que ela vira uma árvore adulta, ela vive 500 anos sem nenhum trato humano. E por que ela consegue fazer isso? Porque nos seus primeiros anos de vida, ela vai procurando sais minerais, quer dizer, alimento, água, fixação no solo. E por isso que as grandes florestas do Líbano, da Turquia, tem 500 anos sem ninguém cuidar desse tipo de árvore. Falei, essa é a economia que nós precisamos desenvolver daqui para frente. Uma economia sustentável. O que é economia sustentável? Nós temos que criar os alicerces, tanto do ponto de vista econômico, como ecológico, como social, e diria até questões mais ligadas à ética. Né? Queremos criar uma economia que ela possa sobreviver ao longo do tempo. Certo. Porque algo é inegável, né? Quando uma criança nasce, seja aqui em São Paulo, ou no Zimbábue, ou no Japão, ou em Xangai, ela passa a ter direito a comer, a beber, a se vestir, a um celular, a um automóvel. Ela passa a ter direito a ter esses bens de consumo. Então, sustentabilidade é como é que eu vou garantir que as futuras gerações também vai poder ter acesso a tudo isso. Certo. Se eu destruir tudo agora, se eu poluir demais, se não houver água potável. E mais ou menos esse é, vamos dizer assim, a grande embalagem do livro. E a ligação entre a economia e o cedro. E o cedro, tá. Exatamente. E aí eu batizei de economia do cedro. Legal. E o que vem a ser o movimento contínuo e estrutura inteligente que você desenvolve? Então, porque, na verdade, o que a gente está percebendo? Existe um movimento contínuo em direção a essa economia do cedro, mesmo que não chame-se de economia do cedro. Né? Quer dizer, você percebe assim, que hoje em dia, onde a ecologia é mais protegida? É justamente em quem tem mais consciência com recursos. Certo. Quem sabe lidar mais com a escassez, né? Sabe lidar com a escassez e tem recurso para cuidar do ecológico. Quer dizer, é uma falácia você achar que só porque a pessoa está lá no campo e tudo mais, ela cuida da ecologia. Não necessariamente. Ou ele precisa plantar, ele está vendo que tem erosão, mas ele não tem dinheiro talvez para fazer um tratamento contra a erosão, ou fazer um cinturão de árvores para cuidar disso, etc. E tal. Então esse movimento contínuo que eu me refiro, e eu uso aí como metáfora a própria Terra, que, né, desculpe o Thomas Friedman, mas a Terra não, né, o globo não é plano, a Terra não é plana, né, o mundo não é plano, nem é quadrado, ele é redondo. E a forma circular da Terra, como se fosse yang-yang, já nos induz o que é esse movimento circular. Quer dizer, é uma forma democrática, nós estamos todos à mesma distância do centro, né? Não tem começo nem fim, e nós temos que entender essa harmonia, tanto nas questões ambientais, como e principalmente, na minha opinião, nas questões econômicas. Claro. Né? O empreendedor vai para um rápido intervalo e volta já.
Este é o programa Empreendedor e o convidado de hoje é Carlos Alberto Júlio, que vem falar sobre o livro A Economia do Cedro, que está lançando, e falar também de sustentabilidade. Júlio, no bloco anterior eu comecei a puxar um pouquinho essa questão mais para as empresas, né? Como é que as empresas podem se adaptar, como é que elas podem introduzir essas questões do cedro que você trata no livro no dia a dia delas. E aí me veio uma questão, se os negócios, na sua opinião, também devem seguir o padrão de desenvolvimento do cedro, né? Primeiro vai, se solidifica, coloca as raízes lá no fundo e depois depois ele gera semente. Dá para fazer analogia com o cedro? Ele já respondeu exatamente isso. Quer dizer, o que é negócio sustentável? É negócio que dá certo o tempo todo, ou que é remunerado o tempo todo, ou que gera não só a remuneração devida para acionistas, empregados, mas também para a sociedade. O que é um negócio sustentável? É aquele que consegue reinvestir, que consegue se reinventar. Porque você faz uma análise sobre o tempo que é maravilhosa, né? Vai buscar Einstein, umas coisas muito legais no livro. Obrigado. Como é que isso pode ser aplicado à empresa? Entender o tempo, esse estudo do tempo. Porque na verdade, bom, resumidamente, né? Porque quer dizer, o livro trata isso. A gente dá uma explorada essa coisa de tempo e espaço do Einstein, que essa ideia da relatividade é muito legal, né? Porque o tempo e espaço depende do observador, né? Depende do observador. O que é uma empresa longeva? Se nós estamos falando aqui que as empresas, que 8 em cada 100 duram mais que 5 anos, nós estamos dizendo o quê? Que então uma empresa com 5 anos é longeva, né? Mas aí você tem uma IKEA lá com 400 anos. Você tem uma Bayer com 140. Saint-Gobain com mais de 200 Com mais de 200 anos e tudo mais e tal. Então, essa noção de tempo depende muito do observador, né? O tempo é relativo e o espaço é relativo. E o observador... mas e para uma empresa? O observador, então, seria o CEO dela? Eu acho que o observador da empresa, principalmente nas capitais abertas, é o comportamento dela no mercado ao longo do tempo em termos de valor de mercado. Olha, por exemplo, sabe qual é hoje a empresa em nível de mercado, em valor de mercado mais rica do mundo? Mais rica do mundo? É a mais valorizada do mercado de todo mundo? É a Apple. Apple, claro. Então, e a Apple? Então, pela primeira vez a Apple... Eu ia falar Apple, eu falei, será que Não, pela primeira vez a Apple passou a GE. E olha que interessante, a Apple você pode dizer que é uma empresa do design, do pensar diferente, etc. E a GE é justamente aquela empresa de produtos que ela nasce de Thomas Edison, que enxergou a inovação na diversidade. Uma empresa de inovação, né? De inovação, sempre foi. Engraçado você falar isso, porque eu estava preparando uma aula e vendo lá as marcas mais valorizadas em 2007. Não aparecia a Apple. Não aparecia a Apple, né? 5 anos depois, talvez Apple não deveria aparecer, com certeza não devia aparecer Google, não devia aparecer Facebook. Não, nem Google, não, Facebook nem pensar. Né? Nem pensar. Então, na verdade, eu acho que aí nós temos mais ou menos uma linha de pensamento, que é essa coisa do tempo e do espaço. O Thomas Edison, com seus inventos, criou a empresa de maior ativos do mundo, e ali com a Apple em valor de mercado, que é a General Electric. E olha só, o que era inovação para ele? Inovação para ele era a diversidade. Porque, na verdade, por que Thomas Edison tem tantas patentes, que ainda o faz até hoje, o maior número de patentes de uma pessoa física? É porque ele percebeu que se ele não juntasse o pesquisador o pesquisador de mecânica, com o pesquisador de eletrônica, o pesquisador de ótica, não daria uma fotocopiadora. Então, Thomas Edison inventou o que a gente chama hoje de R&D, Research and Development, ou pesquisa e desenvolvimento. Ele inventou o laboratório de inventar. Qual foi a ideia brilhante dele? Colocar debaixo do mesmo teto o conhecimento múltiplo, as inteligências múltiplas, os backgrounds múltiplos. Quer dizer, ele apostou nessa coisa da diversidade. E hoje no livro eu tenho um capítulo todo sobre o Brasil que eu defendo exatamente isso. O que é o Brasil? O Brasil é a maior diversidade biológica, botânica, quase a segunda em diversidade animal e a maior diversidade harmônica de etnias. O Brasil cultural, é um grande mosaico cultural. E nós estamos falando que a criatividade, que a inovação, está na soma dos diferentes. E aí é que eu defendo esse grande potencial que nós temos pela frente, a ponto das palestras no exterior fazer muito sucesso falando de Brasil. Júlio, você trata a questão da troca responsável, né? A troca responsável ela é possível no mundo dos negócios? Como é que você... Claro o que é troca responsável? O que é troca responsável? Você me presta um serviço, eu te remunero. Né? Isso é uma relação de interesse? É uma relação de interesse, não tem nenhum problema, desde que... Outro dia eu estava fazendo uma palestra numa empresa aí, e o presidente lá, eu ouvi falando um negócio, ele anotou, ele foi para o púlpito no final da palestra e falou, olha, Júlio, nós vamos colocar
dos nossos valores, uma coisa que você falou, nós vamos colocar como o primeiro valor da nossa organização. Falei, o que eu falei? Você falou assim, que o valor mais importante da empresa é entregar o que promete. Nossa. E é óbvio. É básico, né? O básico é você entregar o que você prometeu. Tanto no nível pessoal, você como professor, você como financeiro, você hoje aqui como apresentador. Daí vem a credibilidade, né? Daí vem a credibilidade, Daí vem a exatamente. credibilidade. Então, veja bem, o que é a troca honesta? A troca honesta é o seguinte, é você pagar por um produto, por um serviço, que realize a sua necessidade ou o seu desejo. E você fala, puxa vida, que bom que eu tenho esse produto. O que é um homem sustentável dentro de uma empresa? O homem sustentável é aquele que sabe se reinventar na sua própria profissão. Ótimo, isso. Né? Gostei, como é que é? É essa. Homem sustentável é aquele que sabe se reinventar. Entrar na sua própria profissão, porque nós não fazemos mais as coisas como fazíamos antigamente. verdade. Se tem uma grande novidade, é que quando você acha a resposta, o mercado vem e muda a pergunta. E olha que interessante, outro dia eu li numa revista de economia, na The Economist, uma definição muito legal para talento, porque as empresas querem talentos, e o que é o talento? E aí o jornalista escreveu assim, talentos são aquelas pessoas capazes de confrontar o novo e de arrumar soluções novas para problemas novos. E é verdade, o que a empresa quer hoje? Alguém preparado para o novo. E isso vai ter que reformular totalmente nosso sistema de educação, porque nós somos treinados para o velho, nós aprendemos velho. Né? Quando descobriu o Brasil, e claro que tudo isso tem sua importância, o passado tem sua importância. Mas como é que nós preparamos o profissional para o novo? Para aquilo que ainda não existe, para os processos que não existem, para os produtos que não existem, para as demandas que nós teremos e que ainda não foram atendidas. Né? E isso é o profissional sustentável. Quão preparado você está para esquecer o passado, para construir o futuro? A gente vê que quando as empresas tentam implantar sistemas mais complexos, né, tipo ERP, que mudam toda a estrutura da empresa, a resistência que há nisso, muito né, dos grande. funcionários. Né? Tanto que hoje já se trabalha muito, e eu fui outro dia numa apresentação muito bacana de uma empresa, Sapiens, lá do Eugênio Mussac, que hoje se trabalha muito o seguinte, quer dizer, se faz muita pesquisa de clima organizacional. E hoje nós estamos precisando identificar a cultura organizacional, porque você tem hoje maneiras de fazer a tua cultura organizacional migrar. Por exemplo, se é uma empresa extremamente conservadora, então você não inova. Por que é legal a empresa conservadora? Porque ela dá lucro, ela é sempre previsível e tal. Mas como ela não muda, ela vai ficar pelo caminho. Como é que ao longo do tempo eu mudo a minha cultura? Né? Não abandonando os valores importantes. Sim, claro. do lucro, do investimento e tal, mas para que ela tenha uma cultura mais de inovação. E é muito interessante, quer dizer, olha, a gente sempre pesquisou clima, hoje não basta. Clima e cultura andam lado a lado. Tá. Como é que você vê a situação do Brasil hoje em termos de sustentabilidade? De uma maneira ampla melhorando muito, ou muito, focada? Muito. Melhorando olha, muito. Eu tenho Você vê isso lá fora, inclusive? Bem, eu tenho dito no exterior, inclusive não só a questão da sustentabilidade, mas para mim nós vamos ter 10, 20, 30, 40 anos de prosperidade. E eu não estou falando aqui com ufanismo, nada, eu estou falando baseado em números. Quer dizer, a grande diferença do Brasil para as economias consolidadas é que lá está tudo feito e aqui está tudo por fazer. Aqui a gente reclama, não tem estrada, não tem hospital, não tem escola, não tem aeroporto, tem estádio para a Copa. Né? Essa é a grande oportunidade. É verdade. Nós temos que construir esse país e nós vamos fazer isso nas próximas décadas. Queria estar começando a minha carreira agora e legal, não aqui. Né? Seria bom. E não aqui terminando. Será que o Brasil não fez o que o Cedro fez lá de colocar lá as raízes lá no fundo? Fizemos, é que nós não percebemos. Devagar. Então, como o Cedro, né? Eu acho que ainda os historiadores não pararam para analisar o passado recente. Essa diversidade cultural que nós temos harmoniosa, né? Você pode pegar lá, desde os ameríndios, depois você pega 1500 com os portugueses, aí você pega com os negros, depois vieram os espanhóis, os alemães, os europeus, mais recentemente japoneses, depois coreanos e tal. E toda essa mescla faz esse mosaico cultural Isso é bem legal. muito importante. Quer dizer que é uma mensagem de otimismo, então, para a gente terminar o programa, né? Eu acho que é, porque olha só, você não tenha dúvida, você vai sair qualquer dia aqui da escola para jantar e o garçom vai falar assim para você, que le sirvo, senhor? Porque nós vamos ter que importar paraguaios, uruguaios, bolivianos, que já está faltando mão de obra. E o interessante, não é que falta mão de obra na base da pirâmide, falta na pirâmide inteira. O maior problema para novos investimentos no Brasil hoje é management. Faltam gestores. E aqui está a importância da nossa escola. Legal. Júlio,
Denso o negócio, hein? Muito bom. É Obrigado. denso, é muito conteúdo para meia hora de programa. Obrigado, Júlio, pela sua presença conosco hoje. Obrigado a vocês e parabéns a você da São Judas. Legal. O programa Empreendedor de hoje teve a presença de Carlos Alberto Júlio, autor de Economia do Cedro. Espero que tenhamos esclarecido um pouco mais sobre o tema. Até o próximo.